Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre nacionalidade portuguesa para menores de idade. Então, para menores de 18 anos ou 18 anos incompletos, né? Quais são as opções que a gente tem aqui em Portugal para tanto a aquisição quanto a atribuição de nacionalidade? Vamos entender aí essa diferença também. Então, se você tem um filho menor de idade, fica aqui nesse vídeo para entender quais são as possibilidades dele vir a adquirir a nacionalidade portuguesa. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, está chegando por aqui agora. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou advogada no Brasil e em Portugal, atuo com nacionalidade portuguesa e outras questões aqui em Portugal e no Brasil. E hoje nós vamos tratar de um tema muito sensível que muitas pessoas têm dúvida, que é em relação à obtenção da nacionalidade para os menores de idade. Então, se você tem um filho e você tem a possibilidade de adquirir a nacionalidade portuguesa para esse filho, fica aqui nesse vídeo para a gente entender, né, quais são essas viabilidades, as possibilidades e ver se você, né, a sua família se encaixa nesse perfil. Então, vamos começar falando sobre as atribuições da nacionalidade, né? Que é aquela nacionalidade originária, que é quando a gente tem aí um pai ou mãe, avô ou avó portugueses, e esse menor que tem aí um avô ou avó português ou é filho de português originário, tá? Então, tem que ser nacionalidade originária, que é aquela que retroage até o nascimento, é aquela por sangue, né? Então, esse menor, ele vai poder adquirir a nacionalidade por essa via, que está presente lá na Lei de Nacionalidade, no artigo 1º, a linha C como filho e a linha D como neto, tá? Essas tramitações para menores de idade ocorrem de forma prioritária já, então é um tempo muito menor do que para maiores de idade, tá? Essa obtenção. Então, se esse menor se encaixa em um desses perfis, ele vai poder, então, obter a nacionalidade portuguesa pela via originária. Lembrando que essas vias não são só para menores, né? Mas é uma possibilidade também para os menores de idade. Outra possibilidade de a nacionalidade originária ser atribuída, né, é também pelo artigo 1º, a linha F. Então, se o seu filho nasceu em Portugal, aí a gente vai tratar sobre o ius solis, ou seja, nascimento no território, e se os pais cumpriam os requisitos, que é estar em Portugal há pelo menos 12 meses antes do nascimento do seu filho, e esse filho nasceu em território português, e esses 12 meses, né, pode ser a qualquer título, então pode ser, né, com título de residência ou sem título de residência, desde que não esteja a serviço do seu país de origem, tá? E que comprove que estava aqui em território nacional nesses 12 meses que antecederam o nascimento. Quando a gente tem título de residência, é muito mais fácil, porque a gente pede uma contagem de tempo na AIMA, não é? E comprova que estava aqui legalmente e que não estava a serviço, né, do país de origem. Quando não se tem aí esse título de residência, a gente vai precisar juntar provas mês a mês. Então, seriam 12 meses para provas, né? E aí vai ter contrato de trabalho, contrato de arrendamento, recolhimento para a segurança social. São algumas provas que a gente pode juntar, tá? Para comprovar que estava em território nacional e que esse filho que nasceu aqui, então, vai poder ser português originário, independente se tem português ou não na família, tá? Então, é uma outra via de atribuição de nacionalidade para menores. Lembrando que também esse artigo 1F não se aplica só aos menores. Então, se você é maior, nasceu aqui em Portugal e, né, seus pais cumpriram esses requisitos, você também vai poder solicitar. Mas como esse vídeo aqui é especificamente para os menores de 18 anos, né, então a gente tá trazendo aí as possibilidades para vocês. Agora a gente vai tratar sobre as aquisições de nacionalidade, ou seja, as nacionalidades derivadas, né, adquiridas, as naturalizações, como são mais conhecidas. E a primeira delas está prevista lá no artigo 2º da Lei de Nacionalidade, tá? Então, se, no caso, o pai ou a mãe adquiriu a nacionalidade portuguesa de forma derivada,
por exemplo, pelo casamento, pelo tempo de residência e tem aí um filho menor de idade, vai ser possível pedir a nacionalidade para esse menor. No entanto, esse menor precisa cumprir requisitos, né? Infelizmente, não é só o texto que está lá na lei, né? Que diz filhos menores ou incapazes de mãe ou pai que adquiriram a nacionalidade portuguesa pode também adquiri-la mediante declaração. Só que temos o regulamento da lei de nacionalidade, temos também direcionamentos, né, do próprio IRN, falando de alguns requisitos. Então, se for uma criança em idade escolar, por exemplo, ela vai ter que comprovar que ela estuda aqui em Portugal, vai ter que ter a declaração da escola, tá? Não basta ser falante, né, CPLP, né, não basta ser de país de língua portuguesa, precisa ter viagens frequentes para cá, se não residir aqui, precisa estar inscrito na finanças, segurança social, enfim, né? Tem alguns requisitos a serem cumpridos, porque vai precisar comprovar vínculo com a comunidade. Por isso que é sempre importante você consultar um advogado que atue aqui em Portugal, tá bom? Porque não é só a letra da lei limpa, né, que a gente atua. A gente precisa olhar todos os regulamentos, né, e decisões do IRN sobre os assuntos, tá? Então, outra possibilidade seria essa. Outras estão previstas lá no artigo 6º da Lei de Nacionalidade. Temos lá no artigo 6º, número 2, a previsão de nacionalidade para os menores nascidos em território português, para a naturalização desses, em que casos? Temos a linha A, tá? Que é a comprovação de que um dos pais residiam aqui em Portugal a qualquer título há pelo menos 5 anos. A linha B, que um dos progenitores tenha residência legal no momento do pedido, tá? E aí independe do tempo. Então, digamos, seu filho nasceu aqui, você tem uma CPLP, por exemplo, você vai poder pedir a naturalização desse filho porque você é residente legal em Portugal, tá? Esse filho nasceu aqui em Portugal, então você vai poder requerer, né, a nacionalidade por essa via, tá bem? Outra opção é quando essa criança nasceu aqui e ela frequentou pelo menos 1 ano da educação básica pré-escolar ou do ensino básico, secundário ou profissional. Então, se comprovar que estudou aqui por 1 ano, né, tem a declaração da escola que está aqui a estudar há pelo menos 1 ano, esse menor também vai poder requerer aí a nacionalidade portuguesa por naturalização pelo artigo 6º, número 2, a linha C. Então, trouxemos aqui algumas questões importantes e que é dúvida de muita gente de quando o menor pode adquirir tanto por aquisição quanto por atribuição, né? Que a gente já viu aqui a diferença. Então, esses menores, nesses casos, vão poder adquirir. E aí, uma dúvida, né? Aqui um bônus final para vocês. Uma dúvida que sempre surge aqui no escritório é: eu vim com meu filho, menor de idade, viemos aqui morar em Portugal e eu vou pedir o meu título pelo tempo de residência, porque nós já estamos aqui há 5 anos de forma legal e a gente já está cumprindo aí o requisito do artigo 6º, número 1. E aí eles perguntam, né? Meu filho também vai poder pedir por esta via, né? E aí a resposta é não. Pelo artigo 6º, número 1, que é pelo tempo de residência legal, esse menor não vai poder solicitar por este artigo. Por quê? Porque a previsão desse artigo é apenas para maiores de 18 anos. Tá? Então, apenas maiores. Então, mesmo que esse menor tenha residido aqui mais de 5 anos, quando ele completar 18 anos, aí sim, ele vai poder usar o tempo da menoridade para solicitar pelo tempo de residência, tá? Mas enquanto ele for menor, ele vai ter que aguardar, então, se ele não nasceu aqui, ele vai ter que aguardar um dos pais obter a nacionalidade portuguesa para ele poder depois pedir pelo artigo 2º. Ou então aguardar a maioridade e ao completar 18 anos ele já vai poder então ingressar com seu pedido pelo título, pelo tempo de residência, tá? Então fica aqui mais esse bônus, mais essa dica, né, essa informação para nacionalidade para menores de idade. Se você ficou ainda com alguma dúvida, alguma questão, deixa nos comentários aqui, né? Obviamente que casos concretos precisam de análise de um profissional habilitado aqui em Portugal para análise do caso concreto, então é sempre importante agendar uma consulta, procurar um profissional habilitado para tirar as suas dúvidas sobre o seu caso concreto. Esse vídeo é meramente informativo, trazendo aqui algumas questões legais para informar vocês sobre as possibilidades de obtenção da nacionalidade por menores de idade. Espero que tenham gostado desse vídeo. Aproveito para pedir já para você se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo por aqui. A gente sempre traz, né, novidades,
conteúdos sobre nacionalidade, alterações legislativas e nos vemos aí então numa próxima oportunidade.